Vamos lá, ministro Humberto Martins, então presidente do STJ, ele restabeleceu a apuração do TCU sobre a possível responsabilidade do Deltan Dallagnol em gastos irregulares da Lava Jato com diárias e passagens. Falamos bastante aqui sobre esse caso. Lembrando que um juiz federal do Paraná, Augusto César Panzini, ele havia concedido uma liminar suspendendo a apuração e um desembargador do TRF4, Ricardo Teixeira do Vale Pereira, havia mantido essa decisão que foi derrubada agora pelo STJ. Segundo o TCU, os gastos irregulares chegam à casa dos R$2.200.000. Nesse processo, chamado de tomada de contas especial, o Dallagnol pode ser condenado a restituir mais ou menos R$2,8 milhões aos cofres públicos. Se aconteceu, agora candidato a deputado federal pelo Podemos no Paraná, se tornaria inelegível por 8 anos. E ele tem, se não me engano, até quarta-feira para apresentar a defesa dele, né? A Justiça Federal de Primeira Instância do Paraná tinha suspendido a apuração, o TRF endossou a suspensão e o STJ disse, mas escuta, o STJ não pode fazer o seu papel? O TCU não pode fazer o seu papel? Perguntou Humberto Martins, presidente do STJ. Né? O Dallagnol ficou magoado, diz que ele estranhou a agilidade do recurso e da decisão. Não era o Dallagnol que, quando estava na Lava Jato, dizia que a justiça demorava muitas vezes, e caso pensado, e que isso colaborava com impunidade? Hein? Por que quando é com você não vale, hein? E aí ele ficou meio revolto e tal, e coisa e tal. E aí já saiu declarando voto, porque ele ele quer a base bolsonarista, né? Vai lá. Reinaldo, aliás, né, o Deltan também falou sobre política nas redes sociais, disse que votaria em Jair Bolsonaro no segundo turno. A declaração foi uma resposta a um dos seguidores dele. Disse o seguinte, o ex-procurador: por mais que eu não goste de muitas atitudes do atual governo, simplesmente não há nada pior e mais ameaçador para o futuro do Brasil do que o PT e o ex-presidente Lula voltarem para a cena do crime. Fecha aspas. Voltarem para a cena do crime, aliás, é um mote da campanha bolsonarista. Portanto, ele está se grudando ao bolsonarismo. Considerando que existem hoje ameaças golpistas claras, ele está dizendo não há nada pior do que a vitória do Lula. Portanto, a vitória do Lula para Deltan Dallagnol é pior do que um golpe, logo um golpe é melhor do que a vitória do Lula. Todos aqueles da imprensa que tiveram Deltan Dallagnol como referência, dizem o que agora, hein? Não acreditaram no tio Rei, né? Olha só. E não era matéria de crença, era matéria de fato. Aliás, não é de hoje, viu? Tem uma entrevista do Carlos Fernando dada, acho que 19 ou 20, que ele falou que a Lava Jato apoiou. Tá aí, não tá? Uhum. Ele deu uma entrevista dizendo, apoiou, não, o Carlos Fernando apoiou sim, que era o número 2 da Lava Jato, apoiou sim o Bolsonaro. Solta aí. Naturalmente, entre a Lava Jato, muitos entenderam que o mal menor era Bolsonaro. Eu creio que essa é uma decisão até óbvia, pelas circunstâncias que Fernando Haddad representava justamente tudo aquilo que nós estávamos tentando evitar, que era o fim da operação. Agora, infelizmente, o Bolsonaro está conseguindo fazer. Pois é. Aliás, por falar em Carlos Fernando e falar em Lava Jato, tem uma outra coisa bacana. Tem uma outra coisa, né, do balacobaco. Vai. Em dezembro de 2017, o repórter Maurício Lima contou que a Eletrobras contratou por cerca de R$400 milhões o escritório de advocacia americano Hogan Lovells para investigar roubalheiras descobertas pela Lava Jato no setor de energia. Roubalheiras que estavam estimadas aí em R$300 milhões. Essa notícia do Maurício foi rebatida pela Eletrobras. As informações seriam incorretas, deu o assunto por encerrado e aí batalhou para mantê-lo sob sigilo. Desde setembro de 2020, circula no Tribunal de Contas da União, no TCU, um relatório de inspeção com 379 páginas e o carimbo de reservado
sobre o contrato assinado pela Eletrobras com esse escritório aí, o Hogan Lovells. No último dia 15, os ministros começaram a tratar do assunto e o trabalho foi suspenso por um pedido de vistas. Tá estabelecido pelo relatório que a Eletrobras pagou 340 milhões de reais para investigar desvios que ficaram abaixo dessa quantia. Relatório que mostra como torraram-se esses 340 milhões para investigar empreiteiras metidas em licitações viciadas, sobrepreços, né, quando o serviço é caro, superfaturamentos, quando há uma mutreta na cobrança, benefícios impróprios e até subcontratações meio malandras. O trabalho de infantaria do TCU mostrou um painel desalentador. Nos contratos com o escritório, Hogan Lovells, havia vícios, sobrepreços, superfaturamentos e também subcontratações que chegaram a 263 milhões de reais, pagando-se em muitos casos por serviços que não eram comprovados. O texto que vocês ouviram até aqui é uma síntese do jornalista Hélio Gaspari, que escreve no jornal Folha de São Paulo e também no jornal O Globo. Pois bem, vamos a outras informações aqui, Reinaldo. Sabe o valor do desvio que teria sido encontrado na Eletrobras? 32 milhões de reais. Assim gastaram 340 milhões para descobrir desvios que foram de 32 milhões. Gastaram 340, descobriram desvios de 32. Um dos escritórios, mais uma informação, um dos escritórios subcontratados pelo Hogan Lovells tem entre os integrantes, olha lá, a gente está falando dele, o ex-procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, que sempre foi, ainda que informalmente, o número 2 da Lava Jato. E assim eu encerro este bloco com as chamadas verdades eloquentes que este criado da notícia aponta desde 2014. É isso aí.